Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Se Liga na História. Se você ouvir Dinastia Tang, provavelmente vai pensar naquela famosa Era de Ouro da China medieval, com sua poesia, comércio vibrante e a lendária Rota da Seda, que floresceu entre os anos 600 e 900 depois de Cristo. Mas hoje não vamos falar dela. Vamos falar de outro Tang, um personagem muito mais antigo e fundamental. Tang, o Sábio, que viveu mais de 1600 anos antes de Cristo. Ele foi o fundador da dinastia Shang, a primeira dinastia chinesa que temos certeza absoluta que existiu, graças a um tesouro de provas arqueológicas e registros escritos que sobreviveram ao tempo. A história dele marca a transição da China do mito para a história documentada, e é uma das narrativas mais inspiradoras da antiguidade. A jornada de um líder vassalo que, cansado da tirania do imperador Ji, uniu tribos descontentes, venceu uma batalha épica e estabeleceu um novo governo baseado na virtude e na benevolência. Vamos conhecer esse herói fundador? Para entender a ascensão de Tang, primeiro precisamos entender o que ele derrubou. A tradição chinesa conta que, por volta de 1600 a.C., a dinastia Xia estava em seus últimos e decadentes dias, sob o governo de Ji, o 17º e último imperador. Ji é universalmente descrito, nos anais históricos, como um tirano clássico. Cruel, extravagante e completamente alheio ao sofrimento do seu povo. Enquanto o povo passava fome e sofria com desastres naturais, como secas severas, Ji construía palácios suntuosos, como o infame Palácio Inclinado, com corredores de marfim e camas de jade. A lenda mais chocante diz que ele mandou cavar um lago gigante e enchê-lo com vinho, obrigando 3.000 de seus súditos a beber até morrerem afogados, tudo para entreter suas concubinas, especialmente a favorita, Moxi. O povo, claro, odiava Ji profundamente. Conta-se que, quando ele se comparou ao sol, dizendo que só desapareceria quando o sol se apagasse, os camponeses respondiam em desespero: "Esse sol, quando vai se apagar? Nós preferimos morrer com ele." E quando conselheiros corajosos tentaram alertá-lo sobre o descontentamento popular e o perigo iminente, como o ministro Guan Longfeng, Ji os ignorou e os mandou executar. O descontentamento era geral, e as estrelas na visão da época indicavam que o céu havia abandonado a dinastia Xia. Do outro lado, em contraste absoluto, havia o reino Shang, um estado vassalo da Xia, governado por Tang, também conhecido por seus nomes Zilu ou Dai. Tang era o completo oposto de Ji. As crônicas o descrevem como um líder exemplar e benevolente, que tratava seus súditos com justiça, reduzia impostos em tempos de dificuldade e, crucialmente, se cercava de conselheiros sábios e talentosos. O mais famoso desses conselheiros era Yi Yin. A lenda sobre sua origem é fantástica. Dizem que Yi Yin era um escravo e um cozinheiro talentoso que, ao servir uma refeição a Tang, usou metáforas culinárias para explicar a arte de governar. Ele comparou o equilíbrio dos sabores à necessidade de harmonia no reino. Tang, impressionado com sua sabedoria e visão, reconheceu seu mérito, libertou-o e o nomeou seu principal ministro. Essa história, seja ela literal ou simbólica, mostra um dos traços mais importantes de Tang. Ele valorizava o mérito e a capacidade acima da origem social. Enquanto Ji explorava seu povo, Tang conquistava corações e mentes. Ele usava os recursos de seu reino para ajudar os necessitados, distribuindo moedas especiais para que os pobres pudessem vender seus filhos em tempos de fome e depois comprá-los de volta. Sua reputação de justiça e compaixão se espalhou, e mais de 40 tribos e pequenos reinos vizinhos começaram a vê-lo como um líder alternativo, alguém que poderia restaurar a ordem e a prosperidade. Tang se tornou o foco da resistência contra a tirania de Ji. Por volta de 1600 a.C.,
Tang decidiu que era hora de agir. Mas antes de marchar para a batalha, ele fez o que qualquer líder virtuoso faria. Explicou seus motivos ao seu povo e aos seus soldados. Seu discurso, conhecido como o Juramento de Tang, ficou famoso. Nele, Tang declarou que não buscava poder para si, mas que estava agindo para cumprir a vontade do céu e libertar o povo do sofrimento insuportável imposto por Jie, a quem ele acusou de ter extinguido a virtude e espalhado o terror. O confronto decisivo aconteceu em Mingtiao, perto da capital da dinastia Xia. Diz a tradição que durante a batalha, uma tempestade feroz desabou sobre o campo. Os soldados de Jie, já desmotivados, famintos e sem qualquer lealdade a um tirano, entraram em pânico com o mau presságio e começaram a fugir ou a se render em massa. As tropas de Tang, ao contrário, sentindo que o próprio céu estava do seu lado, lutaram com bravura e convicção, acreditando que estavam participando de um ato de justiça divina. A vitória foi rápida e total. Ji fugiu para Sanzong, mas foi capturado. Em um ato de misericórdia que contrastava fortemente com a crueldade de Ji, Tang não o executou. Em vez disso, ele o exilou em Nanchao, na atual província de Anhui. Lá, o último imperador Xia viveu seus últimos dias em desgraça e morreu de doença. A dinastia Xia, que segundo a tradição durou cerca de 500 anos, chegava ao seu fim melancólico. Com Jie fora do caminho, Tang, agora imperador Cheng Tang, não repetiu os erros de seu antecessor. Sua primeira medida como novo governante de toda a China foi aliviar o fardo do povo. Ele reduziu drasticamente os impostos, cancelou todos os projetos de construção grandiosos e inúteis que sobrecarregavam a população e ofereceu sacrifícios para acabar com uma longa seca. Ele sabia que a legitimidade de seu governo dependia diretamente do bem-estar de seus súditos. Tang estabeleceu um governo focado na administração eficiente e na benevolência. Ele manteve o sábio Yi Yin como seu conselheiro-chefe e promoveu outros homens capazes para posições de poder, independentemente de sua origem social. Seu reinado, embora tenha durado apenas 13 anos, foi um período de estabilidade e prosperidade que consolidou o poder da nova dinastia Shang e preparou o terreno para os mais de 600 anos de domínio que se seguiriam. Sob Tang e seus sucessores, a cultura Shang floresceu de maneira extraordinária. A escrita se desenvolveu e se padronizou, como vemos nas famosas inscrições em ossos oraculares, que são os primeiros exemplos de caracteres chineses que conhecemos. A metalurgia do bronze atingiu níveis de sofisticação artística e técnica inigualáveis na época, produzindo vasos rituais que são obras-primas até hoje. A sociedade se estruturou em classes bem definidas, com uma aristocracia guerreira no topo. A dinastia Shang se tornaria a primeira civilização chinesa plenamente documentada, deixando um legado cultural indelével. A história de Tang e Ji se tornou o paradigma da filosofia política chinesa. Ela cristalizou o conceito fundamental do mandato do céu, Tianming, uma ideia que perduraria por toda a história imperial da China. A lógica é simples e poderosa. O céu, uma força divina e moral, concede o direito de governar a um homem virtuoso e sua família. Se seus descendentes se tornarem corruptos e tiranos, como Ji, o céu demonstra seu descontentamento através de desastres naturais e agitação social, retira seu apoio e concede o mandato a outro líder virtuoso, como Tang, que tem o direito e o dever de derrubar o tirano. Os Zhou, que derrubariam os próprios Shang séculos depois, usariam exatamente esse argumento para justificar sua ascensão, e assim por diante, dinastia após dinastia. A história de Tang se tornou uma lição moral repetida por filósofos como Confúcio e por historiadores ao longo de 3.000 anos. O poder é um privilégio que precisa ser constantemente merecido através da virtude e da preocupação com o povo. E aqui vai um lembrete importante. Tang, o fundador da Shang,
não tem absolutamente nada a ver com a dinastia Tang que existiu mais de 2000 anos depois. São homônimos em português, mas períodos completamente diferentes. A ascensão de Tang, o sábio, e a fundação da dinastia Shang é muito mais do que uma história antiga de guerra e poder. É a primeira grande narrativa política da China, um modelo de como o poder deve ser conquistado, exercido e, mais importante, justificado. Tang nos ensina que a verdadeira liderança não vem da força bruta ou do direito de nascença, mas da capacidade de inspirar lealdade, de ouvir os conselheiros sábios e de colocar o bem-estar do povo acima dos prazeres e da arrogância pessoal. E é por isso que, mesmo após mais de 3.500 anos, seu nome ainda é lembrado com respeito como o arquétipo do bom governante. O que você achou da história de Tang? Você acha que um líder assim existiria hoje em dia? Alguém que coloca a virtude acima do poder? Me conta aqui nos comentários. Se você gostou desse episódio e quer ver mais histórias como essa, deixa aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos da nossa série sobre a China Antiga. E claro, compartilha com a galera que adora a história. Espero que tenha curtido esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!